Olá a todos e bem-vindos de volta para mais uma atualização de portfólio para vocês hoje. Na última semana, o portfólio do investidor do sofá subiu pouco mais de 9%, enquanto o SP subiu 3,6%, o que significa que no acumulado do ano, agora estamos apenas 0,8% abaixo, enquanto o SP está 0,36% abaixo, o que não é nada mal. 4 meses depois, estamos perto de ficar no 0 a 0. Claro, começamos o ano com uma alta de 8,6%, mas em um certo momento chegamos a cair 16,7%. E algumas semanas depois, bem, estamos quase no 0 a 0. Mas é claro, como você sabe, com todas as manchetes e tudo o que está acontecendo agora, as coisas podem mudar muito rapidamente, tanto para cima quanto certamente também para baixo. Mas desde o início, ainda estamos com uma alta de quase 150%, enquanto o SP subiu 36,78%. Então, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada nas probabilidades de corte do Fed na próxima semana de resultados, porque acredite se quiser, estamos de volta, meu amigo. Também temos alguns dados de mercado. E aí eu quero focar um pouco mais, é claro, na Anthropic, nas coisas de IA, na bolha das .com e nas comparações entre a bolha das .com e o boom da IA. Contamos com análises de especialistas sobre empresas muito populares de que estamos falando. E também temos isso aqui, a Commvault, que como você sabe, toda vez que a Commvault divulga seus resultados trimestrais, que normalmente é bem antes da Rubrik, a Rubrik cai porque a Commvault não é uma empresa tão boa quanto a Rubrik. Não é ruim, mas não é tão boa. Tivemos aqui que a Commvault subiu 10% em meio a relatos de que a empresa está explorando uma possível venda. Vamos discutir isso. Vamos falar sobre a Rubrik também. Tenho que voltar, é claro, para a Meta e o novo modelo deles, o Mussi Spark. Bem, esse foi um começo muito bom. E claro, vamos olhar para a carteira, os movimentos da carteira. O que eu comprei, o que eu vendi. E então vamos terminar com os esportes e entretenimento de sempre. Então vamos começar primeiro com os movimentos da semana. Aqui à esquerda ainda tem uma posição na Corif. Mas como eu disse na sexta-feira, eu falei, sabe de uma coisa? Minha posição em Nebius realmente ficou bem grande. Eu ainda tenho Nebius, ainda tenho Corif. Mas talvez, especialmente após a Corif subir uns 10, 12% na sexta. Então, sabe de uma coisa? Talvez seja a hora de diminuir um pouco essa posição, porque eu quero ter mais de outra ação. Então eu reduzi essa posição em cerca de 4 mil dólares, que são 109 ações da Corif. Eu ainda tenho 195 ações da Corif a cerca de 8 dólares e 85 centavos por ação, o que significa que sim, estou com quase 20% de lucro. À direita, ainda é o mesmo spread de alta da PayPal. É comprar opções de compra de 65 dólares para dezembro de 2028 e vender opções de compra de 90 dólares também para dezembro de 2028. Quanto ao resto, podemos ver Nebius. Sim, Nebius está carregando a carteira, especialmente este ano, que é um dos principais motivos de eu estar quase no 0 a 0 agora. Nebius em máximas históricas. Incrível. Coisa incrível. Eu pretendo vender alguma ação porque já é 18% da carteira. Honestamente não, por quê? Bem, simplesmente porque o número 2 aqui é a SoFi, e a SoFi, quando voltar a ficar acima de 20 dólares, quando voltar a chegar a 30 dólares, vai, é claro, equilibrar as coisas. E sim, SoFi é a posição onde eu adicionei mais 125 ações, um aumento de 4,5%. Eu realmente acho que esses preços são ridículos. Não acho que a SoFi deveria estar sendo negociada nem perto desses valores. Algumas pessoas acham que vai voltar para 10, 13, seja lá o que for. Sabe de uma coisa? Eu não sei o que vai acontecer, só sei que o negócio em si, a empresa, está indo extremamente bem. E a gente não vai precisar esperar muito mais até vermos, na minha opinião, mais um resultado acima do esperado em 3 frentes. O número 3 é o Google Alphabet novamente acima de 300 dólares, neste caso, 317 dólares. Comentei sobre essa empresa recentemente. Parece que o mercado meio que esqueceu um pouco, do Google Cloud, da busca do Google, porque toda a atenção tem ido para, outros nomes por aí. Falamos muito sobre a Meta. Ainda acho que a Meta a 630 dólares está, na minha opinião, muito barata. Mas o Google vai mostrar novamente nas próximas semanas porque merece estar entre os melhores. Por quê? O Google Cloud vai continuar crescendo muito, e sim, eu realmente acho que a dependência da busca do Google, tanto em receita quanto em lucro, vai continuar. Nós vamos ver isso diminuir um pouco nos próximos anos. Agora, ainda temos a Rocket Lab muito em alta, certo? A ação da Rocket Lab segue em torno de 68 dólares.
Com a queda que vimos e tudo mais, você pensaria que isso cairia para uns 50, 40 dólares ou algo assim, mas não, ela se manteve muito bem. Eu pretendo comprar mais ações agora? Vou esperar para ver os desenvolvimentos na Rocket Lab. Depois vem a AMD, olha só. A AMD estava sendo negociada por volta de 200 dólares, 190 dólares ou algo assim por um bom tempo, adivinha? 245 dólares por ação. Agora, as coisas podem subir ou descer muito rápido. Depois temos a Meta na sexta posição. Tenho aumentado minha posição em Meta nas últimas semanas. Vamos discutir o novo modelo da Meta, sua importância e por que está tudo bem, mesmo não sendo o principal do mercado. Vou explicar um pouco caso você tenha perdido a explicação nos últimos dias. Nós temos a Micron. Olha só a Micron de volta acima dos 400 dólares, nesse caso, 420, coisa incrível. Dlocal ainda está em torno de 13 dólares por ação. Eu pretendo comprar mais? Não, estou satisfeito com minha posição por enquanto. Quanto a Dlocal, ainda acho que deveria ir muito melhor, muito mais alto. Enquanto a empresa continuar crescendo rápido e ficando mais lucrativa. Uber ainda está em torno de 70 dólares por ação. Essa é uma situação em que sim, logicamente falando, eu deveria comprar mais, mas vou esperar, provavelmente até a divulgação dos resultados, para ver como o mercado está se sentindo. Porque, como já falamos sobre ações de software e de cibersegurança, já chego na rubrica. Parece que certas ações, não importa o quão baratos ou lucrativos sejam, nem quantas vezes superem expectativas, o mercado simplesmente não liga, pois tem sua própria narrativa. O mercado tem um argumento pessimista agora e não se importa com o resto. Até chegarmos a um ponto em que você saiba que as evidências realmente sugerem que, bem, o argumento contrário ao cenário pessimista é muito melhor. Por enquanto. Claro, com a Uber é sobre veículos autônomos, mas vez após vez a Uber apresenta ótimos números, ótima lucratividade, ótimas margens, novas parcerias em veículos autônomos nos Estados Unidos e globalmente. Em algum momento você acha que o mercado vai entender isso? Depois temos a Netflix, e a Netflix vai divulgar os resultados trimestrais em breve. A Netflix voltou a ficar acima de 100 dólares por ação. Na segunda-feira, antes da abertura, a Goldman Sachs divulga resultados. Na terça, antes da abertura, JP Morgan, BlackRock, Citi, Johnson & Johnson e Wells Fargo. Terça e quarta serão dias importantes para empresas americanas de semicondutores de IA, com a SML divulgando resultados antes da abertura do mercado. Depois, Morgan Stanley e Bank of America. Indo para quinta-feira antes da abertura, claro, mais uma gigante, TSMC. E depois do fechamento, teremos a Netflix, claro. Vai ser muito interessante ouvi-los falar sobre a empresa e os planos para o futuro. Com a aquisição da Warner Brothers não concluída, acredito que a empresa tomou a decisão certa. Desde o começo, afirmei que a aquisição fazia sentido, mas se precisassem pagar caro demais, então, sabe? Só mantenha o dinheiro, pegue o dinheiro da Warner Brothers também. Porque não é culpa da Netflix que isso não está dando certo e reinvista isso no negócio. Então temos a posição de caixa, que claro ficou um pouco maior porque eu coloquei o grosso do dinheiro na carteira. Já comprei um pouco de sofá, então o restante será usado para distribuir pela carteira conforme eu precisar. Indo para a Oscar Health também teve uma boa valorização nas últimas semanas. Nós falamos sobre isso. Seguimos com queda de 11 nessa posição, agora em 14 dólares e 45 centavos. Se eles atingirem suas metas para 2026, eu realmente acho que isso vai voltar para 20 ou mais. E então temos a rubrica, claro. Depois da rubrica, temos ainda uma pequena posição na Robinhood, na Shift4, algumas ações da Nvidia e aquela uma ação da Palantir. Mas para a rubrica especificamente, eu deixo a explicação para um pouco mais tarde. Robinhood, sabe de uma coisa? Acho que vou continuar comprando ações deles de vez em quando. Eles divulgarão resultados trimestrais no fim de abril. Shift4 está em espera só por causa do guidance. Se ele tiver sido conservador, eles podem superá-lo. Vou seguir acumulando e estou tranquilo em fazer isso mesmo com preços mais altos. Nós temos então novas participações. A posição mais recente, sim, toda vez que foi intencional. Ainda construindo. Nova. Essa aí. Passando para a próxima reunião do FOMC, que vai acontecer em 17 dias, podemos ver bem, estou pulando direto para a reunião de janeiro de 2027 para ver o que o mercado está tentando nos dizer. Agora mesmo. E atualmente está bem claro que o mercado está dizendo, sabe de uma coisa? Não haverá corte de juros em 2026. Há 66,3% de chance de que, em janeiro de 2026, nessa reunião, ainda estaremos na taxa-alvo atual. Há 27,7% de chance de termos um corte até lá.
Mas como você sabe, essas probabilidades podem mudar bastante nas próximas semanas e, com certeza, nos próximos meses. Mas neste momento parece que teremos zero cortes de juros em 2026. Enquanto isso, tivemos uma semana muito boa, certo? O Nasdaq 100 subiu por 8 dias consecutivos, com ganhos de mais de 12,9%. Isso não aconteceu muitas vezes no passado, mas o que podemos ver é que, 2 meses depois, 100% das vezes estávamos no positivo e, em média, subíamos 10,25%. Quanto ao SP 500, quando subiu 7 dias consecutivos com ganhos de mais de 7%, aqui temos um pouco mais de dados para analisar. Após uma semana, estava positivo em 70% dos casos. Após 2, em 100%. Agora, se olharmos mais adiante, 6 meses depois, 80% das vezes, o mesmo vale para 9 meses. E um ano depois, 77,8% das vezes, estávamos no positivo, e com uma alta média de 8,23%. Agora, aqui, a perda máxima, do sinal até o fundo, em média é de menos 8,25%. E então, o maior drawdown do topo ao fundo, em média, é de 15,71%. Seguindo em frente aqui, podemos ver algo bastante interessante. Pela primeira vez em um ano, os pessimistas da DAI superaram os otimistas da DAI por 8 semanas consecutivas. O que podemos ver aqui é que 3 meses depois, em 90% das vezes, estamos no positivo. A única vez que ficamos no negativo, com base nos dados que temos aqui, foi, claro, em 2022. Passando para a conversa eterna aqui, bolha das .com, boom da IA, hype da IA, igual mas diferente, mas ainda assim igual. O que é isso? Bem, a Leverage Shares compartilhou isso aqui. As 10 maiores ações do S&P 500. Aqui à esquerda você tem o pico da bolha das .com. As 10 maiores representavam 26% do S&P 500. Mas você também pode perceber outra coisa. Você vê aqui 74%, ou seja, outras 490 empresas. Se você olhar para o boom da IA, as 10 maiores representam 38% do S&P 500, mas aqui 62%, ou seja, outras 490 empresas. Hoje, claro, olhe para as empresas que temos. Essas são algumas das melhores empresas já criadas, algumas das empresas mais lucrativas já criadas e também algumas das empresas mais poderosas já criadas. Elas têm usuários, ecossistema, produtos e dinheiro. Se você comparar isso com o que vimos há 26 anos, não é a mesma coisa. Outra coisa bem interessante é que, a Microsoft estava lá há 26 anos, a Microsoft ainda está aqui 26 anos depois, e toda vez que ouvimos esse argumento das pessoas dizendo olha isso, é tão caro, é super arriscado, é como a bolha das .com, blá blá blá. Bem, é diferente. Você pode simplesmente olhar para as empresas de 26 anos atrás, você pega o S&P 500, quem dominava lá, e olha para o que está acontecendo hoje. É completamente diferente. Isso significa que não existem bolhas em nenhum lugar? Não, de jeito nenhum. Eu acho que existem bolhas todo ano, em todo ciclo. Mas dizer que tudo vai explodir, eu não acho. E já podemos ver sinais de uma grande adoção. As empresas dos Estados Unidos estão adotando rapidamente os produtos da Anthropic. Esta é a participação com assinatura paga para modelos, plataformas e ferramentas de IA. Olhe o crescimento da Anthropic desde o início de 2025. Está alcançando a OpenAI e está alcançando bem rapidamente. Falando sobre a Anthropic, tivemos o acordo com a CoreWeave. Principal motivo para a CoreWeave subir 10% na sexta-feira, a CoreWeave também anunciou expansões com a Meta. Nota de analista elevou o preço-alvo da CoreWeave de 90 para 125 dólares e a recomendação de neutro para desempenho acima da média. Principais destaques: acordos com Meta e Anthropic. A diversificação em capacidade computacional é central nas estratégias de IA. O recente financiamento mostra alta demanda e compromisso das partes. A escassez e os contratos incentivam o investimento e o bom posicionamento. No Mercado Livre, a recomendação de compra foi mantida com preço-alvo de 2.400 dólares, indicando o potencial de valorização de 35,3% sobre o último preço observado. O lucro operacional do primeiro semestre de 2026 deve ser cerca de 120 milhões de dólares menor por causa da sazonalidade e do timing das margens. O lucro operacional anual segue estável em 3,6 bilhões de dólares com margens de 9%. Prevêem-se maiores provisões para perdas com empréstimos por alta emissão de cartões de crédito. O lucro por ação do ano fiscal de 2026 é de cerca de 47,56 dólares, queda de 1% devido a menores perdas cambiais. A normalização cambial na Argentina mantém perspectiva estável de lucros.
Lembre-se, com Meli, o principal motivo, e o mesmo com novas participações, na verdade, o principal motivo pelo qual essas ações sofreram recentemente é porque, bem, essa equipe de gestão ou essas equipes de gestão estão investindo na empresa neste momento, para garantir que elas se tornem muito mais fortes no futuro. E toda vez que temos um ciclo de investimentos, bem, normalmente a ação cai porque o mercado não sabe se eles vão ter sucesso, se não vão ter sucesso, como ficam as margens, etc, etc. O que eu realmente acho que é uma oportunidade para investidores de longo prazo. Então, voltando aqui para a Commvault, o aspecto de cibersegurança. Então, Commvault, como você pode ver, é uma empresa decente, embora quando você compara com a Rubrik, definitivamente não é tão boa quanto a Rubrik. Há cerca de 3 meses, as ações caíram e afetaram a Rubrik porque as projeções não foram atingidas. A expectativa era um comércio de 3 bilhões no longo prazo. O mercado esperava 1,32 bilhão de dólares, mas foi uma grande decepção. O que houve com a Rubrik? Superou todas as expectativas. Agora vamos ver. Se estiverem considerando uma venda, poderíamos ver quanto alguém, como a AP, está disposto a pagar por uma empresa como a Commvault. E então veremos qual preço podemos colocar em uma empresa como a Rubrik. Agora, a Commvault, nos últimos 12 meses, as ações caíram 41,7%. No acumulado do ano, as ações caíram 28,4%. Por exemplo, vejo a Rubrik como uma empresa muito melhor. Admito que sou parcial porque sou proprietário dela. Mas a Rubrik, nos últimos 12 meses, apesar de crescer rapidamente, ainda caiu 25,8%. E no acumulado do ano caiu 42%. Agora, claro, não estava super barata antes, mas essa não é uma empresa que vem falhando na execução. É uma empresa que continua crescendo. Sim, ainda não é lucrativa. Alguém me perguntou recentemente quando a Rubrik começará a lucrar. Provavelmente não nos próximos 12 meses, mas ainda é uma empresa que gera centenas de milhões em fluxo de caixa livre. Também houve um anúncio recente de que a Rubrik foi selecionada como fornecedora preferencial da AHA para resiliência em cibersegurança. E é para isso que a Associação Americana de Hospitais escolheu a Rubrik. Claro, as ferramentas de resiliência cibernética e proteção de dados, treinamento contra ransomware e analistas de risco financeiro para quase 5.000 hospitais membros da Associação Americana de Hospitais. Eu realmente acredito que este será o primeiro de muitos anúncios. O que, na minha opinião, também é o motivo pelo qual acho que as projeções que eles passaram é bastante conservadora. Eles também disseram para focar um pouco menos no crescimento da receita ano a ano e focar mais no crescimento do ARR. E como podemos ver com a Rubrik, agora estamos no ponto mais baixo. Bem, não visto desde novembro de 2024, na sexta-feira, foi outro dia muito ruim para os nomes de cibersegurança. Okta caiu, Palo Alto, Sentinel-1, Rubrik, Fortinet, CrowdStrike, Zscaler, todos caíram pelo menos 3 a 4%, chegando até 7%. E então, quando você olha para outros nomes de SaaS, por exemplo, eles também caíram bastante na sexta-feira. E claro, nós sabemos o motivo. Novamente, trata-se do argumento pessimista, da narrativa e do mercado aguardando um contra-argumento sólido. Agora falando da Meta. A Meta lançou o novo modelo, o Muse Spark. Como dissemos, não é o melhor disponível. Mas comparado ao que era o Llama 4, é claro que agora está muito melhor. Agora eles estão, claro, competindo com os grandes. E não só isso, do ponto de vista de eficiência, eles definitivamente estão entre os melhores dos melhores. E claro, quando você quer atender bilhões e bilhões de usuários, bem, você tem que ser super eficiente. E o fato de eles já estarem entre os melhores dos melhores, com o Gemini 3.1 Pro, por exemplo, isso já é um começo muito bom. Porque adivinha só? Se a adoção do Meta AI continuar, porque agora, quando você olha os aplicativos mais baixados na App Store, ele já está em segundo lugar, atrás apenas do controle de jogos da Netflix. Eu nem sabia que isso existia, mas tudo bem. Ele está acima do ChatGPT, está acima do Claude, está acima do Google Gemini. Então imagine que eles estejam atendendo 1 bilhão de usuários nos próximos, digamos, 12 meses, talvez 24 meses, quem sabe? 1 bilhão de usuários usando e fazendo perguntas todos os dias para o Meta AI escrevendo no Instagram, talvez no WhatsApp, talvez pelos óculos inteligentes. Muitos desses usuários, é claro, vão fazer perguntas sobre produtos, serviços, coisas que talvez queiram comprar, férias, coisas desse tipo. Adivinha o que pode acontecer depois? Bem, o Meta AI sabe o quê? Essa pessoa está fazendo muitas perguntas sobre celulares. Essa pessoa está fazendo muitas perguntas sobre férias, coisas desse tipo. Vamos mostrar para eles um anúncio altamente personalizado e direcionado. Os anunciantes vão pagar bastante por esse tipo de segmentação.
Então sim, apesar da meta ter subido alguns dólares nos últimos dias. Eu realmente acho que neste momento, o fato de sabermos que o novo modelo é muito melhor do que o Llama 4, por exemplo, ainda vale a pena pagar 600 dólares por ação. Para uma empresa como essa, gerando 200 bilhões de dólares por ano, crescendo provavelmente perto de 30% neste momento para este ano, ainda vale a pena comprar. E por fim, esportes e entretenimento. Claro, o fim de semana ainda está rolando. No domingo teremos Manchester City contra Chelsea. E sinceramente ver o Arsenal perder em casa para o Bournemouth. Bem, como torcedor do Chelsea, não queria dizer isso, mas eu não me importaria. Eu não me importaria de perder no domingo, porque quero dizer, ver o Arsenal talvez perder o campeonato, isso seria interessante. Além disso, o Tottenham está na zona de rebaixamento, o que também é incrível. Agora, um pouco de história na Bundesliga. O Bayern de Munique, claro, marcou mais gols em uma temporada sob o comando de Vincent Kompany. Eles também venceram o Real Madrid na Liga dos Campeões, mas outro recorde foi quebrado, claro, pelo maior campeão alemão. Ótima temporada para Bayern, Harry Kane e Vincent Kompany. Agora temos, olha só, Mohamed Salah marcou um gol. Faz bastante tempo que esse cara não marcava um gol. Eles venceram o Fulham. Acho que eles estão em quarto lugar na Premier League agora. Talvez em quinto na Premier League, o que ainda significa que vão para a Champions League na próxima temporada. E então, no domingo, senhoras e senhores, teremos um grande confronto de tênis. Teremos Alcaraz contra Sinner pelo título do Masters de Monte Carlo e pela primeira posição no ranking. Vai ser mais uma partida incrível de tênis, com certeza. Encerrando aqui com um segmento de entretenimento bem diversificado. O livro do meio, claro, dispensa apresentações. Na minha opinião, é um dos melhores livros que existem para investidores. Um passo à frente de Wall Street, do meu favorito Peter Lynch. Na minha opinião, uma leitura muito fácil. Muito melhor do que o Investidor Inteligente, mas essa é só a minha opinião. Vale a pena comprar. Não acho que custa tão caro. Então, à esquerda temos o Justiceiro, a série de TV. Sim, estou colocando aqui porque a nova temporada foi anunciada. Se ainda não assistiu, a série do Frank Castle é excelente. Também gosto muito do ator. E então à direita, caso você tenha filhos, queira ter uma noite de cinema agradável. Os Incríveis foi lançado, acho que há 22 anos ou algo assim, o que também é meio louco. É um filme tão bom. O roteiro, os diálogos, quando você ouve e assiste como adulto, você pensa: uau, esse é um filme muito bom para crianças. Mas o diálogo ali é bem preciso, especialmente hoje em dia, então recomendo muito também. Se você tem filhos ou talvez se não tem nenhum, então no geral é isso por hoje no vídeo de hoje. Foi uma semana e tanto, um começo de ano e tanto. Quase um empate pro ano. Ainda tem mais por vir. Espero que gostem. Até o próximo vídeo. Tchau.